muçulmanos. Os muçulmanos na Península Ibérica. Aqui temos podemos ver aqui um mapa, os territórios que os muçulmanos conquistaram. Quem são os muçulmanos? Os muçulmanos são os seguidores do Islão, uma religião monoteísta que teve origem na Península Arábica ou da Arábia. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os muçulmanos tinham religião Islão. O Islão era uma religião monoteísta que teve origem na Península Arábica. Nós podemos chamar Península Arábica ou Península Arábia. Os árabes são naturais dessa religião, onde predomina o deserto. Inicialmente viviam em tribos nómadas, dedicando-se à pastorícia e ao comércio, e adoravam vários deuses, ou seja, eram politeístas. Inicialmente viviam em tribos nómadas, os muçulmanos. Aquela vez, o Alá, o Deus deles, nasceu. Eram politeístas e seguir alguns tempos, quando eles eram muçulmanos, tinham religião Islão, eles passaram a ser monoteístas. No século VII, Maomé, um comerciante da cidade de Meca, começou a divulgar uma nova religião, o Islão, a qual muitos árabes se converteram. No século VII, um comerciante, podemos dizer, o Maomé, ou também podemos dizer Allah, ok? Da cidade de Meca, começou a divulgar uma nova religião, a Islão. Os seguidores do Islão ficaram então conhecidos como muçulmanos, palavra em que árabe significa crescente aos submissos a Deus. O que é diferente do Islão? O Islão é uma religião monoteísta, com 5 princípios fundamentais. Quais são os 5 primeiros fundamentais, vocês sabem? Dizem no comment. Adorar um único Deus, Allah. Rezar 5 vezes por dia virado para Meca. Jejuar no mês do Ramão, nono mês do calendário muçulmano. Do nascer ao pôr do sol. Sim, gente, jejuar no mês do Ramão. O que é que isso quer dizer? Os muçulmanos ficavam com fome, sem beber água, sem comer nada, no mês do calendário muçulmano. Quando era noite, quando não havia sol, só eles podiam comer e beber. E ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Dar esmola aos pobres. Estes e outros princípios do Islão estão escritos no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Como a Bíblia é livro sagrado dos cristãos, o Corão é sagrado dos muçulmanos, livros sagrados. Para os muçulmanos, Meca é a cidade mais sagrada no mundo. As mesquitas são os seus locais de culto, onde formaram o seu império. Após a morte de Maomé em 632, os muçulmanos, unidos pelo Islão, partiram à conquista de novos territórios. Os seus objetos eram converter os outros povos ao Islão e encontrar riquezas e terras férteis. Pois na Arábia as terras eram pouco produtivas, em menos de 100 anos os muçulmanos conseguiram dominar parte da Ásia, o norte da África e quase toda a Península Ibérica. No século VIII,
O Império Muçulmano ia do Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Isto para a gente é que alguma vez no vírgula parei muito tempo como ponto final. E quando é ponto final eu li tão rápido, me desculpa para isso. Podemos ver aqui uma foto de Alá, ou Maomé, no século VII. Está escrito na imagem. Islão. Deus único, Alá. Profeta mensageiro, Maomé. Seguidores muçulmanos. Livro sagrado, Corão. Templo sagrado, Mesquita. Princípios fundamentais: adorar Alá, rezar 5 vezes ao dia, virado para Meca, jejuar no mês do Ramão, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, dar esmola aos pobres. Ok, vamos vir para outra página e podemos ver aqui o mapa que está a dizer países com maior número de muçulmanos, que podemos ver aqui que era na Norte da África, a Península Arábia e outros sítios. E parte da Ásia, óbvio. Espera um monte, desculpa, gente. E aqui podemos ver qual é o significado. Pessoa originária da Arábia. Corão, livro sagrado dos muçulmanos. Islão, religião monoteísta criada por Maomé. Defende a existência do Deus único Allah em árabe. Muçulmanos, seguidores do Islão. Mesquita, local de culto para os seguidores do Islão. Ok, vamos ir para essa página. Como é que os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica? No início do século VIII, a Península Ibérica foi invadida por um poderoso exército muçulmano. Libertado por Tariq, os muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar em 711. No século VIII, em essas datas 711, era a seguir depois de Cristo, ok, gente? Não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Na Batalha de Guadalide, venceram facilmente os visigodos, pois estes estavam enfraquecidos devido à luta em Atenas. Poucos anos depois, os muçulmanos dominavam quase toda a Península Ibérica. Estes muçulmanos eram também conhecidos como mouros, pois muitos eram provenientes da Mauritânia, região do norte da África. O que isso quer dizer? Que muitos soldados muçulmanos eram da Mauritânia e também podemos dizer mouros ou muçulmanos. Os muçulmanos ou mouros vinham em busca das riquezas da península e pretendiam espalhar a sua religião. Aqui podemos ver Estreito de Gibraltar. Ok, cristãos, muçulmanos, podemos ver Mar Mediterrâneo. B. Como reagiram os cristãos? No extremo norte da Península Ibérica, o povo da religião das Astúrias, que havia resistido aos visigodos, não se deixou conquistar pelo menos pelos muçulmanos. Eu vou ler outra vez, ok? Desculpa. No extremo norte da Península Ibérica, o povo da religião das Astúrias, que já havia resistido aos visigodos, não se deixou conquistar pelos muçulmanos. Aqui houve grandes combates e na Batalha de Covadonga, em 722, os asturianos, desafiados por Pelágio, saíram vencedores. Mais tarde, no início do século XI, diversos reinos cristãos que, entretanto, se tinham formado no norte, Leão, Castelo, Navarra e Aragão,
aproveitaram o enfraquecimento dos muçulmanos e avançaram com a reconquista em direção ao sul. Esta só terminou em 1492. Portugal participou na reconquista cristã no século XII e XIII. Astúrias, Pirineus, a montanha, ok? Como conviveram cristãos e muçulmanos? Os cristãos e os muçulmanos eram adversários. Por isso, em tempo de guerra, os vencidos podiam ser mortos ou escravizados. No entanto, durante os períodos de paz, os dois povos costumavam respeitar-se. Desde que os vencidos passassem impostos aos vencedores, podiam continuar a viver nas suas terras. Normalmente, até podiam manter os seus costumes e a sua religião, embora vivessem em bairros separados. Quando não estava em guerra, os dois povos faziam comércio, trocavam conhecimentos, jogavam e divertiam-se. Aqui podemos ver os dois povos jogarem. Ok. Qual é o significado? Mouros, muçulmanos, naturais da Mauritânia, religião do norte da África, reconquista cristã, logo período histórico em que os cristãos da Península Ibérica lutaram contra os muçulmanos para recuperar os seus territórios. Qual é a herança muçulmana na agricultura e no artesanato? Os muçulmanos permaneceram na Península Ibérica de 711 a 1492, aí deixando grandes marcas da sua presença. Como os muçulmanos eram bons agricultores e estavam habituados a procurar água em terrenos desérticos, desenvolveram a agricultura. Na Península Arábica ou Península Arábia não havia um lugar muito bom para fazer agricultura. Introduziram novas árvores e plantas. Por exemplo, a amendoeira, a figueira, a laranjeira, o limoneira e a alface. E deram a conhecer novos processos de rega, como a nora, a picota e o açude. No artesanato, desenvolveram um fábrica de objetos em metal e em couro, bem como a tapeçaria. Ensinado os peninsulares a fabricar tapetes. Podemos ver aqui, nora, limoneira. E nas ciências e na leitura? Os muçulmanos transmitiram muitos conhecimentos em diversas ciências. Na matemática, divulgaram os algarismos que ainda hoje usamos. Podemos ver aqui, numeração árabe. Na geografia, deixando mapas e descrições de lugares. Na astronomia, deram a conhecer vários instrumentos de orientação, como astrolábio, de origem grega, usado pelos portugueses no descobrimento marítimos. Aqui podemos ver astrolábio. E
Nas construções e na língua portuguesa, os muçulmanos permaneceram mais tempo no sul da Península Ibérica, por ser a última religião a ser reconquista pelos cristãos. Assim, é no sul que podemos encontrar mais marcas da sua presença. Na arquitetura, deixaram construções como palácios, mesquitas e bibliotecas, casas com terraços arrostiais, arcos em ferradura, azulejos e chaminés rendilhadas. Por outro lado, os muçulmanos contribuíram para o desenvolvimento de cidades como Lisbona, Martola ou Silves. A língua portuguesa foi igualmente influenciada pelos muçulmanos, com centenas de palavras de origem árabe, muitas das quais começadas por alfaiate, não vou ler tudo, alface, alcool, açude, laranja, pá. Desculpa, gente. Ai, meu Deus do céu. Qual é o significado?